Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Hoje vamos falar sobre a precarização do trabalho e, como consequência, a precarização das condições de vida. Estamos atravessando um momento em que passamos um tempo muito relevante das nossas vidas trabalhando. Se não no local de trabalho, mas em constante envolvimento com as questões relacionadas às nossas atividades laborais. Isso acontece devido à hiperconectividade, às diversas formas digitais de comunicação. Essas novas tecnologias trouxeram muitas facilidades para muitos campos das nossas vidas. Mas como é que fica o descanso? É possível desconectar completamente? E as condições de trabalho? Elas estão melhorando por conta dessas tecnologias? Além disso, a gente tem a plataformização e a terceirização do trabalho, que a princípio poderiam ser sinônimo de mais liberdade, mais oportunidades, ou podem ser como uma nova forma de exploração. Em especial, os trabalhadores da saúde estão se beneficiando das facilidades mediadas pela tecnologia? Bom, essas e outras perguntas a gente vai fazer para a professora Valdete Souto Severo, que fez pós-doutorado em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é doutora em Direito do Trabalho pela USP e mestre em Direitos Fundamentais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é professora de Direito e Processo do Trabalho na URGS e juíza do trabalho da 4ª Região. Atualmente é pesquisadora colaboradora em nível de pós-doc junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp São Paulo. Boa tarde, professora Valdete. Te agradeço muito a presença no podcast. Eu sei que a gente tem muitas atividades e a gente sempre se sente honrado quando a pessoa entrevistada aceita, né, compartilhar dos seus conhecimentos com a gente. Então, já começo agradecendo. Eu que agradeço o espaço, Simone. Bom estar aqui contigo. Obrigada. Então, a gente vai começar, como eu sempre digo, né, do começo, perguntando assim, do ponto de vista prático, tá, da vida das pessoas, que as pessoas pudessem, assim, de repente, identificar dentro das suas vidas, né? E, claro, que pode ser um pouco conceitual também, óbvio, né? O que é a precarização do trabalho no Brasil? Então, a precarização do trabalho, em geral, é o fato das condições em que a pessoa trabalha serem cada vez mais difíceis. Então, jornadas mais extensas, salários menores, ambientes mais poluídos, mais nocivos à saúde. E no caso do Brasil, quando a gente fala em precarização do trabalho, também a gente precisa falar de um modo de ver o trabalho no Brasil, que é um modo que ainda conserva uma cultura que compreende que o trabalhador tem que se sujeitar ao que for determinado. Mesmo que não seja previsto em lei, mesmo que seja fora do conteúdo do trabalho, existe um senso comum de que o trabalhador precisa fazer aquilo que ele é mandado a fazer. Então, esse senso comum, que depois a gente pode até falar mais sobre isso, que me parece que tem muito a ver com a nossa história e com todo o fato do Brasil ser um país colonial, que manteve escravização como uma regra institucional por quase 400 anos, faz com que até hoje a gente tenha uma percepção do trabalho e de quem trabalha como um sujeito de segunda categoria. Então, também há uma precarização que decorre um pouco dessa ideia, né, de que o trabalhador pode sofrer. E assim, eu dizendo assim, Simone, parece uma coisa meio, mas até nos detalhes, sabe, assim, considerar que é normal, por exemplo, um trabalhador terceirizado ser trocado de local de trabalho toda semana. Então ele não sabe nem onde ele vai trabalhar na semana seguinte, e sem que se problematize o fato de que ele tem que pegar um ônibus diferente, de que ele tem um horário diferente, de que ele vai ter colegas de trabalho diferentes. Isso é normalizado como se ele realmente fosse uma peça que eu posso tirar daqui e botar ali. Isso sequer vem nos processos, para você ter uma ideia. Né? Os trabalhadores pedem horas extras, diferenças salariais, mas não problematizam essa violência, porque até eles naturalizam que isso faz parte do trabalho. Então, isso é um exemplo, poderia vir outros, mas me parece que isso é um pouco assim o que significa a precarização do trabalho numa sociedade como a nossa. Sim, uma série de violências que a gente, né, isso, sofre. Que a gente reconhece e outras que a gente não reconhece, e muitas delas institucionalizadas. Por exemplo, no Brasil, tem um senso comum de que é possível ser despedido sem motivação. O empregador pode mandar a pessoa embora e não dizer nenhum motivo. E aí, quando a gente discute isso com os alunos, eu sempre digo para eles, poxa, qualquer relação que a gente tenha, a gente quer saber por que termina, né? E tem o direito de saber por que termina.
A relação de trabalho, que é condição para sobreviver, porque sem esse trabalho a pessoa não vai conseguir comprar aquilo que ela precisa para viver. Não, o empregador manda embora e não diz o motivo. E é óbvio que há um motivo, porque ninguém termina uma relação como a de trabalho, que é uma relação continuada, se não tiver um motivo para isso. Mas a grande questão é que tem, inclusive, na Constituição da República, um direito fundamental à relação de emprego protegida contra despedida, que seria esse dever de dizer por quê. Mas a questão é que a Constituição é de 88, a gente está em 2026 e segue o senso comum e a Justiça do Trabalho segue dizendo que empregador pode mandar a pessoa embora e não dizer sequer a razão. Esse é um exemplo de violência, de uma violência naturalizada, institucionalizada, que não é sequer discutida nos processos e que parte desse pressuposto de que a pessoa é descartável, né? Porque se não fosse esse pressuposto, ninguém admitiria que, imagina, tu chega para trabalhar lá na universidade, lá na escola, e de repente simplesmente te chamam na sala do RH e dizem, não precisamos mais de ti. Isso é adoecedor. Que amor. Isso acontece sempre, né? Os nossos ouvintes estão acostumados. Mas, assim, realmente, assim, sabe que até isso eu não tinha pensado sobre isso, e realmente é bem, bem violento, porque a gente fica numa confusão, né, também. Perde o chão, né? A pessoa perde o chão. O trabalho é a fonte de sobrevivência, né, por causa do salário, mas não é só isso. É o ambiente onde a gente passa a maior parte do dia, o local onde a gente faz amizade. A gente, bem ou mal, acaba se identificando de algum modo, né, querendo fazer o melhor naquele ambiente, e aí, daqui a pouco, simplesmente é retirado daquele local, sem motivação. Então, penso o que isso significa, né, na vida, inclusive na vida psíquica de uma pessoa. Só que há um senso comum que diz, não, o empregador não precisa justificar. E isso é bastante violento. Então, esse é mais um exemplo de violência que é naturalizada em função desse olhar para quem trabalha como alguém que pode sofrer. Isso que eu acho que é importante quem está nos ouvindo pensar sobre, né? Como a gente naturaliza, especialmente em países colonizados como o nosso, em que o trabalho começa como um trabalho extraído sem salário, um trabalho escravizado, como a gente naturaliza que quem vive do trabalho pode sofrer. Por tudo, né, Simone? A começar pela regra, uma outra regra super natural. Quem começa a trabalhar só vai receber o salário lá no 5º dia útil do mês seguinte. Poxa, como é que essa pessoa come até lá? Imagina alguém que está desempregado há 6 meses, há 1 ano, consegue um novo emprego e precisa sofrer um mês inteiro, sem dinheiro, muitas vezes sem dinheiro para se alimentar de forma decente, para pagar o aluguel, para só receber o salário no mês seguinte, no 5º dia útil do mês seguinte, quando, na verdade, se tu considera o que se troca, a mercadoria que pode ser devolvida é o salário, não o trabalho. Né? O que eu quero dizer com isso? Se o trabalhador trabalhar o mês inteiro e o empregador não pagar salário, o empregador não consegue devolver o trabalho para esse trabalhador, para essa trabalhadora. O salário pode ser devolvido. Mesmo assim, a regra do jogo é que primeiro trabalha e depois ganha salário. E quando eu digo naturalizar a violência, é o fato de que ninguém sequer questiona essa regra. Essa regra é tão naturalizada que ninguém questiona. Mas eu estava pensando aqui, enquanto tu falava, eu trabalhei já em outros lugares, né? Muito mais, a minha experiência é na docência, mas eu já trabalhei em empresa, indústria, assim, também. E eu lembro disso ser uma coisa que para mim me incomodou bastante, não só me incomodou, como me deu problemas reais, né? É o que a gente está falando. E eu vou te dizer assim que não há espaço para essa conversa. Eu não estou nem falando do espaço do trabalho mesmo, porque lá tu tá entrando, tu não vai ser a encrenqueira do momento, né? Mas mesmo numa roda de pessoas, assim, se tu vai mencionar e dizer, acho meio complicado, como é que eu vou fazer, né? Então, quando tu é uma pessoa que tem algum tipo de respaldo, vamos dizer, familiar e apoio familiar, quando muito a pessoa diz, não, mas eu te empresto, depois tu me dá, e não sei o quê. É o máximo, porque o que a gente ouve é assim, não, mas é assim mesmo. Isso, essa naturalização da violência. É assim, né? É tipo assim, todo mundo sabe que entra no mercado de trabalho e que se fizer alguma coisa errada vai ser advertido ou vai ser suspenso. É assim, empregados são punidos. Esse é o senso comum. Isso não tem previsão na lei trabalhista, para você ter uma ideia. Não tem previsão. Isso é uma espécie de costume, mas que costume é esse que penaliza alguém sem previsão legal? Porque é até engraçado, né, Simone? É outra coisa que eu discuto sempre em aula com os alunos também.
tem uma regra no artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental de todas as pessoas, de que não haja pena sem prévia previsão legal. Para qualquer pessoa ser penalizada no âmbito administrativo, no âmbito das relações sociais em geral, tem que ter previsão. Ou legal, ou no contrato, porque a lei autoriza o contrato a ter essa previsão, o contrato lá do direito comum, né? Não o trabalhista. A lei trabalhista não prevê punição. E todo mundo internaliza. Claro, porque é uma questão de cultura. A gente é criada e convencida de que a gente vai crescer e ter que trocar trabalho por capital a vida inteira, e de que vai fazer isso numa lógica de que um manda e outro obedece. E se desobedecer, vai ser punido. E aí isso é naturalizado para os trabalhadores, isso acaba sendo naturalizado e minimizado na Justiça do Trabalho, que é assim, tão naturalizado que para avaliar, por exemplo, justa causa, a Justiça do Trabalho diz que tem que ter gradação da pena. Olha só que coisa maluca. Exige que tenha gradação da pena, que a primeira pessoa ser advertida, depois ser suspensa, para depois ser punida com a despedida. Só que isso não tem previsão legal. Não tem autorização na lei para alguém advertir ou suspender um empregado. E aí a questão, de novo, né, que eu insisto o problema não é só que os patrões façam isso sem previsão legal, que já é uma coisa grave. O maior problema é que a gente não estranha. Não estranha tanto, Simone, que eu pego os alunos no curso de Direito, na URGS, para mais da metade do curso, já quase no final do curso, no 9º semestre. E quando eu falo sobre isso, eles vão olhar se tem ou não tem punição na CLT. Sim. E dizem, mas não tem mesmo, eu achei que tinha. Ou seja, é tão naturalizado que esses alunos nem vão buscar a regra, eles só introjetam que é assim. Então, vê como é bem... Como eles, né? Exato, vê como é bem uma cultura mesmo de ver o trabalho como uma coisa que tem que ser sujeitada, que tem que ser, assim, tem que sofrer, não adianta, não é só trabalhar, tem que ser punido, tem que sofrer. E isso é bastante grave, né, porque a gente tem uma ordem jurídica que diz que isso é um contrato, mas na verdade não é um contrato, porque a gente precisa trabalhar, se não trabalhar não come, não paga aluguel, não veste, e a gente não tem condição de exercer vontade dentro do ambiente de trabalho, e ainda tem essa prática de punição que não tem previsão legal naturalizada nessas relações. Isso, é uma relação bem desigual, né? Bom, e eu vou, antes de eu seguir para a próxima pergunta, só para esclarecer, né? Quando tu comentou agora, tu falou assim, não está prevista na CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Isso. Pode me corrigir, viu? Tranquilo. E aí, eu te pergunto, tudo isso que a gente está falando, né, da lei, do que a lei, então, um pouco que te protege, enfim, isso vale para quem está... Não vale para o trabalhador informal, por exemplo? Como é que as pessoas que não trabalham na CLT, trabalham em outros regimes de trabalho, como que elas podem... existem regras? Elas são protegidas de alguma forma? Então, outros regimes de trabalho residuais até existem, que sei lá, tem leis específicas, né? Tem uma lei do auxiliar de carga e descarga, tem a lei do motorista, tem a lei do trabalho em âmbito doméstico. Nenhuma delas tem previsão de punição. E aí tem os informais que tu pergunta, né? O que é informal? Informal é quem está trabalhando fora da lei, por isso que o nome é informal, né? Claro que agora, quem está nos ouvindo, se tem, assim, familiaridade com esse campo do direito, já sabe, já ouviu falar que tem um tema que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que é o da pejotização, que, na verdade, é uma discussão justamente sobre essa fraude. Pejotização é um neologismo, né? A palavra pejotização foi inventada para designar a fraude à relação de emprego. O empregado, o trabalhador, tinha que ser contratado com a carteira assinada para ter os direitos que estão lá na consolidação das leis do trabalho, e, na verdade, o empregador diz para ele fazer uma empresa individual e contrata ele como se ele fosse uma empresa. Então, é uma fraude por quê? Porque não há uma relação entre duas empresas, e sim uma relação entre um sujeito trabalhador e a empresa. Só que esse sujeito trabalhador é obrigado a contratar como se ele fosse uma pessoa jurídica. Então, esse termo foi criado justamente para designar fraude ao vínculo de emprego.
E aí o STF, agora no tema 1389, traz essa discussão para dizer, tá, mas quem sabe a gente torna lícita, ou seja, diz que pode contratar como se fosse empresa. Esses são os informais, na verdade, né? Então, informal é tanto aquele sujeito que trabalha sem vínculo e sem nenhuma formalização, e aí é o arrepio da lei, isso é ilegal, ou aquele que trabalha com essa fórmula de tentativa de burlar a legislação trabalhista, que trabalha como se ele fosse uma empresa. E nessas situações, o trabalhador fica sem direito nenhum. Porque como ele é contratado como se ele fosse uma empresa, não tem jornada, não tem salário mínimo, não tem exigência de condição saudável de trabalho, não tem nenhum dos direitos que estão lá na consolidação, não tem férias, não tem 13º, não tem depósito de fundo de garantia. Se ele for despedido, ele não tem direito a receber verba alguma. Então, por isso que é tão grave isso que o STF está discutindo e essa situação de informalidade que tu trouxeste. Nesses casos, realmente, não existe proteção social. Mas quando a pessoa é autônoma, por exemplo, também é o arrepio da lei? Por exemplo, eu estou falando aqui um autônomo estou pensando numa pessoa que, sei lá, está vendendo água no sinal. Então, que ela é autônoma. É legal, é interessante, Simone, tu trazer esse exemplo, porque assim, o que é um trabalhador autônomo? É um trabalhador que efetivamente não tem patrão. Mas assim, não tem patrão mesmo, não adianta o patrão estar escondido atrás de uma plataforma digital, né? Porque se o trabalhador trabalha, a relação de trabalho de um lado alguém que trabalha em troca do salário, e do outro lado uma empresa que lucra com esse trabalho. Então, quando a gente pensa nos motoristas por aplicativo, fica muito nítido que tem ali uma relação de trabalho, não tem autonomia. A autonomia é quando eu trabalho para mim mesma de verdade, não tem ninguém tendo lucro com o meu trabalho. Então, o vendedor de água, se ele está recebendo de alguém a água para vender no sinal, para depois repassar esse valor e ficar com uma partezinha, ele já não é autônomo, porque tem alguém lucrando com o trabalho dele. Agora, se ele mesmo, ele, por exemplo, produz, invasa águas, tem lá uma cooperativa, o exemplo que os manuais sempre dão, uma cooperativa de pescadores, eles pescam, eles limpam os peixes, eles dividem, eles vendem e eles dividem o valor. Bom, eles são autônomos, não tem patrão. Eles mesmos produzem, gerem o trabalho deles e ficam com o valor do trabalho. Essa é a questão. Claro, eu estou falando aqui, digamos assim, do que deveria ser, né? Na prática, a gente tem várias legislações que chamam de autônomo trabalhadores que não estão trabalhando por conta própria. E aí a gente pode dar, assim, eu posso te dizer como exemplo, a lei de cooperativa de prestação de serviços, que são pessoas que estão ali para prestar serviços para outras empresas, então autonomia zero, mas a lei vai dizer que eles são autônomos. E assim outras, a própria diarista, né? Que a lei do trabalho doméstico diz, se a pessoa trabalha fazendo faxina numa casa 3 vezes por semana, é empregada doméstica, tem que ter carteira assinada. Se ela faz limpeza 2 vezes por semana, não tem carteira assinada, é autônoma. Mas não é isso a autonomia, né? O fenômeno social não muda, porque eu vou 2 vezes ou 3 na mesma casa. Então, essa é uma condição arbitrária, né? sem justificativa. O fenômeno social é exatamente o mesmo, mas a proteção jurídica é diferente por uma escolha do legislador. Na Lei Complementar 150, dizer que uma trabalhadora que vai 3 vezes ou mais por semana tem proteção social, se não vai, não tem proteção social. Então, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o conceito mesmo de trabalho autônomo, né? A outra coisa são as legislações que tiram de determinadas categorias os direitos trabalhistas, chamando essa categoria de autônoma, quando, na verdade, o que essas pessoas estão fazendo é vender força de trabalho para uma empresa ou para uma família que está tendo vantagem com essa força de trabalho. Entendi. Bom, e quais seriam as principais consequências para os trabalhadores que trabalham em condições mais precarizadas? O que se vê mais hoje em dia no Brasil? E aí eu estou, obviamente, falando das consequências. Quando eu pensei na pergunta, eu pensei nas consequências ruins, mas talvez tenham boas. Aí também, se tu quiser falar, tá tudo certo. Não sei se tem. Não tem. Precarização do trabalho não tem nada de bom. E as consequências são, assim, pessoais e sociais, né? E eu acho que é bem importante pensar sobre isso também. A gente consegue perceber bem a consequência individual da precarização.
porque é trabalhar mais, e daí ficar mais cansado e adoecer, né, ter a tendência maior a adoecer, muitas vezes perder mesmo qualidade de vida, não conseguir se aposentar, porque se não tem contribuição previdenciária não consegue se aposentar. Então tem várias consequências que são individuais. Só que eu quero chamar a atenção para as consequências sociais, que são, bom, se a pessoa adoece, ela vai recorrer ao sistema de previdência social. Então ela vai precisar que o Estado a auxilie, porque ela não vai ter condição de trabalho. Então isso tem uma consequência social. Se a pessoa está trabalhando em condição precarizada, Simone, por exemplo, num país como o nosso, né, um país que é patriarcal, que tem uma cultura super machista, pensa um sujeito, homem, trabalhador, que está lá trabalhando 12 horas por dia, em pé, no tempo, cuidando do patrimônio dos outros, sem intervalo, porque a reforma trabalhista permite que, entre aspas, ele venda o intervalo para o patrão, então ele trabalha 12 horas consecutivas sem parar para comer e descansar, e a lei autoriza isso, que é gravíssimo, porque é inconstitucional, mas a CLT autoriza isso desde a reforma trabalhista de 2017, esse sujeito vai estar muito mais propenso, por exemplo, à violência doméstica, porque ele vai estar esgotado quando chegar em casa. E se ele for um sujeito que foi criado para responder à tensão, à frustração com raiva, essa raiva vai brotar porque ele vai estar exausto, porque ele vai estar frustrado. Essas são categorias que ganham salários muito baixos, então tem uma relação direta entre precarização do trabalho e violência doméstica. Tem uma relação direta entre precarização do trabalho e acidentes de trânsito. Que a gente tem uma lei do motorista, por exemplo, que precariza as condições de trabalho dos motoristas, essa lei é de 2015, e que permite que eles trabalhem também 12 horas por dia, que diz que quando eles estão esperando para descarregar a mercadoria é tempo de reserva, não recebe como hora cheia. Tem vários artigos que precarizam as condições deles. O que acontece? Esses trabalhadores estão nas estradas por muito tempo. E aí a gente vê, quando é só pegar a estrada para ver, né, caminhão virado, porque as pessoas dormem dirigindo, porque estão trabalhando... Drogas, às vezes. Então, assim, precarização do trabalho com a extensão da jornada tem direta relação com acidente de trânsito. E a última relação que eu vou fazer aqui, mas poderia ter outras também, que eu acho que é importante, especialmente num ano como esse, que nós estamos, que é um ano que tem eleição, é que há uma relação direta entre precarização do trabalho e alienação em relação ao engajamento político, ecológico. Porque se as pessoas estão exaustas de trabalhar, quando elas saem do ambiente de trabalho, elas só querem desligar o cérebro, né? É uma expressão de brincadeira, mas tenho certeza que quem está nos assistindo entende o que isso significa. Poxa, se o trabalho me exaure, se eu estou trabalhando 12 horas, depois pego um ônibus lotado, chego em casa, se eu sou mulher ainda tenho que cuidar da casa, dos filhos. Quando chega o momento em que eu posso parar, eu não quero saber quem é que está brigando com quem, por que o Brasil vai ser taxado de novo, por que não tem mais árvore na minha rua, né? E aqui é verdade, na Justiça do Trabalho destruíram, tiraram todas as árvores da rua, aqui da Praia de Belas. Então, assim, por que está acontecendo? Por que o mundo está acabando? Eu não sei, não quero saber, não consigo pensar sobre isso, porque eu estou exausta. Então, há uma relação direta entre engajamento político no sentido mais amplo, né? Engajamento comunitário, olhar por lado, se preocupar com quem está ao nosso redor, ter tempo para conversar com os vizinhos, ter tempo para se envolver nas questões da comunidade, ter tempo para pensar sobre a questão ecológica e precarização do trabalho. Porque condição material de trabalho é aquilo que vai nos dar tempo e possibilidade material de fazer esse engajamento político, de pensar sobre as coisas, até de ler, né, Simone? De poder ler livros, de poder estudar, fazer um curso. Isso é outra coisa que eu sempre digo quando me chamam para falar. Gente, vocês estão aqui me ouvindo porque vocês comeram, porque vocês dormiram numa cama quentinha e porque vocês têm roupa para vestir. E isso é o trabalho que dá para a gente numa sociedade capitalista. Então, quanto mais o trabalho é precarizado, menos essas condições materiais chegam até as pessoas, mais precarizada é a possibilidade dessas pessoas pensarem o mundo e o que está acontecendo com esse mundo. Perfeita. A gente não tinha nem combinado, mas eu penso muito sobre isso e eu ia te provocar em algum momento da conversa para a gente falar sobre isso, porque isso é uma coisa que eu tenho falado muito para os estudantes. Enfim, a minha área é outra, né? Eu sou da química, trabalho com o pessoal, por exemplo, da química, da biomedicina, de outros cursos, e eu falo muito assim com eles. Eu sei que vocês estão numa fase da vida que vocês precisam se dedicar muito, né? A graduação ela é muito exaustiva e tal, eu entendo.
mas vocês precisam achar espaços, talvez se não dê agora, mas eventualmente em algum momento da vida de vocês, para viver. E aí a gente começa a falar sobre essas questões do trabalho, do transporte público, porque sempre acaba chegando aí, né? E eu vejo muito isso. O podcast, ele nasce dessa ideia de que talvez um podcast, o formato do podcast, ele possa ajudar as pessoas a consumir, né, alguma informação de qualidade, porque a gente sempre busca trazer pessoas que tenham, né, embasamento científico. Claro que o nosso viés é esse, né? Claro. Científico. Para que, tô no trânsito, mas eu tô escutando, tô no ônibus, eu tô escutando e tal. Mas eu também entendo, por outro lado, que às vezes as pessoas nem isso querem, porque eu quero ouvir uma música e tal. Então é uma luta realmente de classes, né, aqui, porque na verdade também só tem saída, a gente só pode contar com alguma saída, eu penso, se for coletiva. E aqui sou eu pensando, tá? Não sou eu dando evidência científica. Eu gosto também de falar para as pessoas que também tem momentos que a gente vai dar opinião, ou, enfim, vai pensar juntas, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, tentem ter momentos em que vocês vão sair para conversar, porque também tem isso dessa nova geração, né? Tem uma questão toda social, que as redes sociais mudaram muito a forma da gente interagir, né? Então a gente interage muito menos presencialmente e sei lá, eu não gosto de dizer em barzinho, que era onde a gente ia, né? Eu falo, pode ir no barzinho tomar um suco, né? A gente sabe que a dose segura do álcool é 0, mas toma um suco e tal, mas se encontrem, conversem, falem bobagem que seja, sabe? Depois a coisa vai indo para o outro lado. E achei muito bom tu falar isso, porque eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco, se achassem aí um espacinho, né? Dentro, eu sei que não é fácil, mas dentro da possibilidade. Mas então, aí que tá, né, Simone? Por que não é fácil? Porque as pessoas estão trabalhando, estudando, dando conta, sendo produtivas, né? No último livro que eu publiquei, inclusive, é um pouco para tentar tensionar isso, mostrar, olha só, nada disso é natural. Teve escolhas políticas que nos trouxeram para um modelo de sociedade que nos separa dos outros. E mesmo quando a gente pensa, e claro que tem relação, né? As redes sociais potencializam isso, eu concordo, as redes sociais potencializam isso, mas tem também um fundamento de convívio social que nos carrega para isso, porque nós somos ensinadas também, desde pequenininhas, a sermos concorrentes. A gente aprende desde a pré-escola que não tem lugar para todo mundo. Entra na faculdade e diz, ó, só te esforça, porque não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter lugar para todo mundo, tem que ser melhor que teus colegas. Então já existe um pressuposto que não é o da solidariedade, né? Nem com os outros humanos, nem com os não humanos que nos cercam. E para a gente poder ter esse outro pressuposto de existência, que é o que tu disseste, né? Pensar sobre, ter presença, se encontrar, olhar no olho, né? Abraçar, saber que as outras pessoas são de carne e osso e também sofrem, e sair dessa coisa do indivíduo, que as redes potencializam muito, porque, né, é uma exposição de eu, e não tem muito, assim, esse solidarismo meio que desaparece. Para isso, precisa tempo e condição material de existência. E aí a gente volta para a questão da importância do direito do trabalho, né? Por que é um esforço para as pessoas assistirem? E eu adoro podcast por isso também, né? Porque daí no trânsito, no caminho, já dá para escutar. Mas por que muitas vezes um esforço? Porque essas pessoas estão exaustas. É só olhar para o lado, está todo mundo exausto. Então, se está todo mundo exausto, alguma coisa não está bem. Porque, afinal de contas, a vida, né? A gente cria as regras do jogo para conviver em sociedade, para que isso faça algum sentido. Se não está fazendo, e eu não sei se tu nota isso, mas eu noto nos alunos do direito, assim, eles são muito jovenzinhos e já estão esgotados. Né? Já estão trabalhando muito, já estão dando conta de muitas tarefas na faculdade, já estão preocupadíssimos porque tem que ter extensão, porque tem que ter pesquisa. Poxa, a vida é muito rápida, a gente sabe disso, né? Eu já fiz 50 anos ano passado, e eu também falo muito disso com eles. Olha, a vida passa assim, pisca o olho e foi, já passou 50. Então, tem que poder curtir a existência e dar um sentido para ela. Só que isso depende de ter tempo e, num país capitalista, de ter grana. Né? Não adianta a gente dizer assim, ser idealista e dizer, não, é só contemplar, é só não dar bola para competição. Não. Se a lógica é a lógica de que eu preciso do salário para sobreviver, eu preciso de uma aposta, enquanto eu tiver esse modelo de sociedade, numa proteção social mais efetiva, porque eu não posso dizer para as pessoas vivam de ar. As pessoas têm contas para pagar.
né? Então, aí que tá, assim, que eu acho que as coisas se encontram. Até para essa questão científica, né, Simone? Para pensar sobre todas essas desinformações que ficam cada vez mais comuns no campo da ciência. Precisa ler, precisa estudar, né? Não é uma coisa... Eu preciso me envolver com o tema para poder ter propriedade, inclusive, para discutir e não reproduzir, muitas vezes, notícias que não são verdadeiras. Mas as pessoas estão exaustas, estão trabalhando demais, estão lá absorvidas pelo celular, fica mais difícil. As pessoas até falam assim pra gente aqui do projeto, os episódios de vocês são longos, né? Porque é 1 hora e pouco. E eu digo assim, gente, eu entendo, eu já pensei muito em fazer menor, às vezes eu tentei uma época dividir o episódio em 2, mas não foi bom. E eu falo para eles assim, infelizmente eu não vou poder ceder nisso, porque eu não tenho como simplificar o que não é simples. Isso. E a gente aí eu vou estar sendo leviana. E a gente tem que fugir dessa coisa que é muito presente agora, que assim, tudo tem que ser rápido e curto, né? Mensagem de WhatsApp. Não é assim, a vida não é tão simples. Tem coisas que são complexas, não dá para falar tudo, né, numa lacrada de recorte de Instagram. A gente precisa falar sobre as coisas com um pouco mais de profundidade. E eu acho que essa aposta tua, Simone, é importantíssima, especialmente se o podcast atinge essa galera mais nova, né? Porque eu acho que eles também querem, sabe? Na realidade, tem muita gente querendo um pouco mais de profundidade nas discussões, de comprometimento com os assuntos que interessam para a vida da gente. Eles sabem, a gente sabe, né? Que as pessoas com as quais a gente convive sabem que a vida não está boa, que tem razões para isso e que a gente tem uma responsabilidade nessa história. E essa responsabilidade não se resolve com um vídeo curto do YouTube. Não tem como, é impossível. Bom, professora, e dentro dessa situação toda da precarização, né? E aí a gente está falando em todas as questões, não só o CLT. Que órgãos são responsáveis por fiscalizar e fazer cumprir as leis do trabalho, e, enfim, porque quando a pessoa está na informalidade não tem lei do trabalho, mas eu imagino que deva ter lei, mas tem Constituição, civil, Não, somos pessoas. E tem a Constituição, né? Quem faz valer a Constituição? Bom, então a gente tem um sistema de justiça para fazer valer as leis e a Constituição, e a gente tem órgãos de fiscalização. Só que aí que tá, né, Simone, o desmanche do Estado que não aparece, né, nem nas campanhas políticas e nem em algumas discussões. Esses órgãos de fiscalização, eles foram sendo deteriorados, especialmente no governo anterior, de várias maneiras, assim, não faz concurso, reduz ou congela valor de salário, prejudica a condição material. Então, por exemplo, a gente tem os auditores fiscais. Os auditores fiscais têm a função de ir nos locais para ver se a pessoa está com a carteira assinada, se não tem trabalho análogo à escravidão, se não tem menor trabalhando. Só que a gente não tem fiscal, a gente não tem auditor. Porque a gente estava há mais de 10 anos sem concurso, e foi feito um concurso quando entrou o governo atual, mas ainda assim existe um déficit de força de trabalho e de estrutura material para que essa fiscalização seja feita. A gente tinha as delegacias regionais de trabalho, né, que também sucatearam. Então, assim, existem órgãos responsáveis. Hoje, o caminho, digamos, mais efetivo para denunciar, por exemplo, uma agressão a direitos trabalhistas que possa, de algum modo, ser coibida, que não é entrar com a ação, que é individual, né, é o Ministério Público do Trabalho, que, inclusive, tem um canal de denúncias que não precisa ter identificação, né, pode ser, faltou a palavra agora, anônimo, pode ser anônimo. Hoje eu fiz tanta coisa, eu já estou com a cabeça cansada. Então... Não, mas a névoa mental é nossa. Isso. E aí tem aplicativo do Ministério Público do Trabalho, e tem site, dá para entrar ali, dá para fazer a denúncia, e eles efetivamente investigam. É um órgão que ainda tem uma capacidade maior, assim, de investigação e de ir atrás dessas irregularidades. Então existe, né? Os mecanismos existem. Só que a gente precisa entender que esses mecanismos estão bastante sucateados. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou sabendo por experiência, inclusive pessoal, né, de que, pelo menos numa das esferas do judiciário, e é isso que eu quero te perguntar, se na esfera do trabalho também é assim, tá? Se eu coloco uma causa contra, sei lá, uma empresa, alguém, e eu perco essa causa, por algum motivo,
né? E nem sempre a gente, assim, como usuária do sistema, nem sempre a gente perde porque a gente não tem razão. Às vezes a gente perde por milhões de coisas, né? Não consegui provar, meu advogado, sei lá, não foi bom, enfim. Ou às vezes porque existe um peso que é bem desigual, né? Tu tá trabalhando, tu tá lutando, ou tu tá se colocando contra uma grande empresa que tem um corpo de advogados e tu tá ali, né, pessoa que às vezes não tá com um sindicato por trás, eventualmente, sei lá. E aí, se tu perde, tu paga as custas e paga todo... Tem um nome disso, eu esqueci. Sucumbência. A sucumbência. Isso acontece também na Justiça do Trabalho? Então, olha, essa é uma coisa interessante para quem não é do mundo do trabalho propriamente, né? A Justiça do Trabalho sempre foi gratuita. Ela nasceu para ser gratuita. Na exposição de motivos de criação lá em 1941, quando ela foi instaurada, né? Tinha um decreto de 36 que já dizia: o processo do trabalho, a Justiça do Trabalho serão criados para serem simples, para darem acesso à justiça com gratuidade. Então, a gratuidade sempre foi uma regra, assim, de ouro na Justiça do Trabalho. Tanto que custas, por exemplo, que na Justiça Comum, para entrar com uma demanda, quando propõe a demanda, já o Estado fixa um valor de custas, que é para, supostamente, manter o judiciário funcionando. Essas custas têm que ser pagas já na saída, lá na Justiça Comum. Na Justiça do Trabalho, são lá no final, pela empresa, se ela perde. E o trabalhador se perde, não tem custas para pagar, tá? Mas olha só, veja bem, isso até a reforma de 2017. Na reforma de 2017, que foi aprovada pelo governo golpista do Temer, depois do golpe que tirou a Dilma do poder, ficou constando na CLT que tem que pagar custas, que tem que pagar os honorários do advogado da empresa e que tem que pagar os honorários do perito, se não for considerada insalubre a atividade, por exemplo, se é isso que está discutindo no processo. Bem, inclusive se o trabalhador ou trabalhadora é reconhecidamente pobre. Ou seja, se ele diz para o Estado, eu não tenho condição, que é a maioria, né, Simone? Então, um trabalhador rico é um ornitorrinco, é uma coisa difícil de encontrar, não tem trabalhador rico. É raríssimo. Então, essa é a regra geral. Bem, então, a reforma disse isso, entrou uma ação direta de inconstitucionalidade questionando esses dispositivos, e aí o Supremo Tribunal Federal disse realmente, se o trabalhador ou trabalhadora é pobre, não pode ser condenado a pagar honorários de perito, custas e honorários para o advogado da empresa. Só que, depois disso, o próprio STF, o mesmo ministro, inclusive, que é o relator da ação, que é o Alexandre de Moraes, depois disso, numa reclamação constitucional, disse que, na verdade, pode ter condenação do trabalhador aos honorários de advogado, só que fica em condição suspensiva, que é bastante cruel, na verdade, né? Mas, enfim, a decisão é assim: pode condenar o trabalhador que perde a ação trabalhista a pagar honorários de advogado para o advogado da empresa, e aí o juiz condena e suspende a exigência desse valor. E aí, se o trabalhador, sei lá, adquire um bem, ou ganha na loteria, ou ganha algum valor, ele pode ser cobrado por esse valor. E essa é a situação atual, que é bastante grave. E é bastante grave porque a Constituição, no artigo 5º, diz que a assistência, a gratuidade da justiça é integral. Diz assim: o Estado garantirá assistência judiciária integral e gratuita a quem não tenha condição de estar em juízo sem prejuízo da própria subsistência. Essa é a regra constitucional. Só que essa regra foi relativizada. Claro, a gente precisava de mais tempo aqui, talvez para o teu público nem seja tão interessante, mas no campo do direito a gente discute muito qual é o caminho político, jurídico que nos traz até aqui, porque isso não é uma alteração assim do nada. Isso é uma alteração que tem a ver com o documento do Banco Mundial, da década de 90. O Banco Mundial faz um documento que é assim... Banco? O Banco Mundial. O Banco Mundial. É o documento 319 do Banco Mundial. Tem na internet até, quem quiser, tiver curiosidade. Nesse documento 319 do Banco Mundial, que é publicado e daí traduzido para o português ainda em meados da década de 90, eles dizem: é preciso fazer uma reforma no Poder Judiciário da América Latina e do Caribe, porque esse documento é para a América Latina e para o Caribe. É preciso fazer uma reforma, e aí tem várias questões lá para reforma, e uma delas é que tem que começar a cobrar custas e honorários de quem vai para a justiça, mesmo sendo pobre. Então, todas as reformas feitas depois disso, Simone, guardam relação com esse documento. É bem impressionante, assim. E isso é muito pouco falado, né?
Eu fico muito nervosa quando falo isso. Porque assim, olha só, a gente está falando da precarização do trabalho. Sim. E aí eu até ia comentar contigo assim, eu acho que, não sei qual é a tua percepção, eu queria saber, mas eu não acho que precise ser necessariamente um terceirizado, que a gente já sabe, né, que é bem precarizado, um trabalhador de plataforma, né, que a gente já sabe também que é precarizado. Eu enxergo precarização em todas as atividades. Mesmo a nossa, por exemplo, como professora, né, tu é juíza também, eu não sou, mas assim, a parte da docência no ensino superior, e nós somos hiper privilegiados, se tu olha o todo dos trabalhadores brasileiros, a gente percebe uma precarização, né, de colegas que estão há mais tempo, a gente percebe uma precarização mesmo, e aí isso não poupa nem quem está mais tempo, nem quem está menos tempo, que é a questão da publicação, do estar na pós, né, enfim, das 300 mil coisas que a gente tem que dar conta. A gente entrou, né, não vai ficar gravado, não vai aparecer no episódio, estava em off, mas a gente entrou falando sobre isso, né, do quanto é puxado. Então, nós estamos falando disso. E a gente está falando sobre cobrar de todo mundo, mas mesmo que não cobrasse de todo mundo, mesmo que não cobrasse de pessoas pobres, né? O que é pobre? Eu sempre me questiono isso. Eu acho que é óbvio, não me entendam mal, eu sei dos meus privilégios, né? Eu sei que eu estou bem, tá tudo certo. Eu não quero parecer arrogante, mas tu entende, é aquela conversa que a gente ouve muito, né, nas discussões, assim. Eu estou muito mais perto, eu, professora, doutora, Simone Schneiderman, estou muito mais perto em termos financeiros, assim, do de tipo de segurança financeira, da babá da Virgínia, ou talvez menos do que a babá da Virgínia, do que da Virgínia. A Virgínia, tu sabe, é uma influencer aí que ganha muito dinheiro. Eu, sinceramente, não sei quem ela é, mas sei que ela existe. Os meus alunos, os alunos sempre, quando eu digo, pensem um exemplo de alguém que ganha muita grana. Aí sempre vem a Virgínia. Então, mas eu não queria nem falar, coitada da Virgínia, nem sei quem é, nunca vi também a cara dela, mas é um exemplo que está muito na mídia aí e tal. Então, quer dizer que eu não sou, com certeza eu não ganharia gratuidade, se houvesse. Tu já está dizendo que nem há, né? Mas se houvesse, eu não ganharia essa gratuidade. Então, esse é um baita problema, né? Professores, bancários, sei lá, engenheiros, gerentes de banco, não ganham mais, dificilmente, né? Não é que não ganham, depende do juiz, tal, da juíza, mas pode ser que não tenham nem sequer reconhecido a gratuidade. E tem mais, né, Simone? Se a gente pensar que o Estado, vamos lá, a regra do jogo é feita pelo Estado, né? O Estado é que estabelece que a gente não pode resolver nenhum conflito sem ir para um processo. Essa é a regra, não é a gente que escolhe, né? Então, o empregado, por exemplo, que não recebe o salário, que não tem a insalubridade reconhecida, que não tem as horas extras, ele não tem escolha. Ou ele vai para a justiça ou ele não vai receber. E esse é um direito que a Constituição diz que é fundamental. Poxa, se o Estado diz que eu não tenho escolha, como é que o Estado vai me cobrar para exercer um direito fundamental que eu sou obrigada a exercer? Então, mesmo que não fosse justiça do trabalho, mas na justiça do trabalho isso ainda é mais grave, porque o acesso à justiça, nesse caso, é a condição para corrigir uma desigualdade que eu não tenho como corrigir. E nesse caso, Simone, a gravidade é que o empregador tem autotutela. O empregador manda embora, o empregador reduz salário, o empregador muda horário, ele pode fazer o que ele quiser no ambiente de trabalho, ele não precisa do Estado para exercer os direitos dele. O empregado precisa do Estado. Então, é bastante... E isso é um efeito bem claro, assim, da reforma trabalhista de 2017 e bastante violento contra a classe trabalhadora. Muito. Muito porque as pessoas vão acabar preferindo não entrar na justiça. Porque se eu tô mal já num contexto de finanças e eu corro o risco, eu vou pegar um advogado, provavelmente vai me cobrar honorários baixos e tal, talvez, né? Porque daí eu não quero me complicar. Então, aí eu ainda tenho que, no final, gastar. Isso acaba afastando as pessoas da busca pelos seus direitos. Eu acho isso muito triste, muito grave. Mas, enfim, precisamos seguir na pauta. Ai, fiquei mobilizada. Tu tem o dado, professora, de quais as principais profissões que são precarizadas no Brasil atualmente e por que, assim, historicamente, tem, não sei se tem um porquê, mas... Tem, com certeza tem. Tem dados, sim.
As profissões mais precarizadas, assim, o trabalho em geral no Brasil é precarizado, a maioria da classe trabalhadora ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Mas os trabalhos mais precarizados, e isso é interessante de saber, tem um recorte muito nítido de raça e, em alguns casos, de gênero também. Então, limpeza e conservação, portaria e vigilância são trabalhos bastante precarizados. Trabalho na área da saúde, mas na área da saúde, para quem é técnico em enfermagem, né, para quem trabalha, digamos, no suporte desse cuidado na saúde, são as atividades, assim, e o trabalho em âmbito doméstico, né? Então, tem uma relação bem interessante com o cuidado, né, com o cuidado das pessoas e do patrimônio, e com esse recorte racial. E aí, por que eles são os mais precarizados? Porque a gente tem uma racionalidade escravista no Brasil, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas dizem, não, mas é uma herança, não, não é uma herança, é uma presença. A lógica de extração do trabalho, achando que pagar salário é um favor que o patrão faz, está presente hoje ainda. E aí, o resultado dos quase 400 anos de escravização dos corpos negros e indígenas, que eram a nossa classe trabalhadora nesse período todo, é que as profissões mais mal pagas, com jornadas mais extensas, e aí, se a gente pensa, claro, estou pensando aqui na nossa região, mas se a gente pensa na região mais rural também, o trabalho de extração de cana, de plantio e extração de outros, né, aqui no nosso interior, maçã, própria produção de vinho, são trabalhos bastante, assim, sofridos, porque são trabalhos muitas vezes sem controle de jornada, com salários muito baixos. Nesse caso, no meio rural, sob o tempo, né, as pessoas trabalham no sol, trabalham muitas vezes na chuva. Então, esse recorte mostra que existe uma persistência, né, que as mesmas pessoas que faziam essas atividades seguiram nessas atividades, não por escolha, obviamente, mas porque existe uma cultura que, no caso do Brasil, foi incentivada pelo Estado, né? Então, Simone, para ter uma ideia, em 1888 tem a abolição da escravidão, em 1890 um Código Penal dizendo que vadiagem é crime e capoeira é crime. Claro que quem estava em vadiagem, os ex-escravizados que não eram contratados por salário, porque por gerações os corpos foram explorados sem trabalho, sem salário. Aí, na sequência, o Estado cria uma política pública para trazer imigrantes europeus para cá. E para esses imigrantes, dá terra e trabalho. Para os escravizados, não há distribuição de terra, não há nenhuma política para inclusão em trabalhos assalariados. Então, esses são exemplos, né? Podemos dar outros exemplos. As pessoas negras, por muito tempo, ainda foram proibidas de cursar escola. Então, assim, existe toda uma política institucional que vai atualizando o racismo que estrutura as relações sociais no Brasil e vai determinando esse recorte, que as profissões mais precarizadas estão ocupadas, na sua maioria, por corpos racializados, e muitas dessas profissões por mulheres negras. Sim, perfeito. Horrivelmente perfeito. A terceirização, acho que é um ótimo exemplo, né? Porque a terceirização começa a se expandir. Na época do Brasil colonial, haviam os escravizados de ganho, que eram pessoas escravizadas que eram colocadas nas padarias, nas tipografias, na indústria, para trabalhar, e o salário delas ia para o senhor, para o seu dono, né? E aí depois isso volta ali na década de 60 para 70, com a tal da terceirização como se fosse uma novidade. E os primeiros corpos trabalhadores que essa prática vai atingir são justamente os corpos negros na vigilância e portaria e na limpeza e conservação. E aí depois é que ela vai se expandir para outras funções também. Sim. Bom, tu mencionou brevemente, né, sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde brasileiros. Eu te pergunto isso porque o nosso público tem muitos profissionais da saúde ou estudantes, né, que vão ser no futuro profissionais da saúde. E a gente, portanto, conversa muito com colegas, com pessoas da área da saúde, e eu, particularmente, já percebo uma precarização bastante grande em várias áreas, e mesmo daquelas pessoas que ganham muito bem, elas vão achar, né, mas ganha muito bem, né? Mas, assim, a condição de trabalho, né, toda a parte que tu comentou, né, dos efeitos psíquicos também estão ali. É óbvio que a gente não quer, tudo precisa ser
colocado e relativizado, né? É óbvio que um trabalhador terceirizado que ganha um salário mínimo tem questões muito mais graves e mais urgentes para a gente discutir, mas eu percebo que os trabalhadores da saúde, e também porque andei escutando, vou falhar na fonte, tá? Mas escutei informações de que nos Estados Unidos da América existe uma plataformização já inicial do trabalho do profissional da saúde, né? Então, um enfermeiro, ele é tem um aplicativo tipo Uber, né? Ou sei lá o que valha, e ele é chamado para atividades, né? Pontuais ali e tal, e ganha por hora e blá blá blá. E eu achei chocante, assim, pra mim achei chocante. Mas conversando com colegas da saúde, eles pensam, acho bom, porque daí tu já vai lá, tu já faz o que tu tem que fazer, entendeu? Não, é aquilo que talvez que a gente estava falando, é tão precarizado que a gente não está nem conseguindo se dar conta dos impactos disso. Mas eu estou dizendo um monte de coisa que eu ouço falar, que eu vi, e a gente não trabalha assim aqui, né? Então eu quero ouvir da profissional que trabalha diretamente com isso, como é que tu está enxergando as relações de trabalho dentro dos profissionais da saúde? Então, essa é uma área super precarizada, porque os salários são muito baixos. E aí, como tu disseste, são precarizações diferentes, né? Porque nas profissões de base, digamos, do serviço de saúde, os salários são muito baixos, técnico, enfermagem, enfermeira, e são profissões sofridas, porque está lidando com o adoecimento dos outros num ambiente hospitalar, que é um ambiente que não, geralmente, né, tem poucas janelas, tem aquele monte de gente com necessidade mesmo de atenção para além do cuidado físico, e com uma prática de jornadas de 12 horas. Então, o que acontece com essas profissionais, né? Se a gente pega essas atividades de enfermeira e técnica de enfermagem, a maioria mulheres, mas não só, que elas não trabalham num lugar só. Porque essa jornada de 12 horas paga um salário baixo. E aí, essas profissionais, na maioria das vezes, trabalham em 2 ou mais hospitais. Essa jornada teria que ser de 6 horas pela Constituição. Só que desde a década de 90, essa precarização vem acontecendo por norma coletiva, e depois entra na CLT com a reforma, e aí passa a naturalizar uma jornada de 12 horas, e a legislação não, e o Estado, em geral, não controla essa existência de vínculos concomitantes. Não existe uma proibição de ter mais de um emprego, mas também não existe um limite para o tempo de trabalho nesse caso. Então, o que acontece? E é até engraçado, Simone, que uma vez eu discuti isso numa aula, e no final da aula uma aluna veio falar comigo e disse: professora, sabe que eu só me dei conta agora porque que a minha irmã está sempre trabalhando no domingo, ou dormindo, eu nunca consigo falar com ela. Ela é técnica em enfermagem. E agora que eu me dei conta, claro, ela trabalha em 2 hospitais, é isso, ela faz duas jornadas de 12 horas, e acaba que ela não tem aquelas 36 horas de folga, né? E claro, ninguém faz isso porque gosta de estar o tempo todo trabalhando, é porque precisa complementar a renda. Então, existe, sem dúvida nenhuma, uma precarização, e existem estudos, o professor Ricardo Antunes faz esses estudos na Unicamp, mas também outros, esqueci o nome da outra pesquisadora, é a Bilho, o sobrenome dela também faz, sobre plataformização dessa área, mas também da área de professores, Simone. Existem em vários lugares já plataformas digitais para contratação de professores, para contratação de profissionais da saúde, e aí era como tu dizia, quem está, assim, supostamente no topo da cadeia de remuneração nos ambientes de saúde, médicos, dirigentes de instituições, estão adoecidos também, porque tem uma carga de trabalho muito grande, né? Às vezes por falta do número suficiente de profissionais, e às vezes por essa condição de acumular mais de um trabalho. Então, e aí o que eu acho mais assim, importante de ressaltar sempre, né, é que, de novo, falar de precarização de trabalho nesses casos não é só falar de uma profissional, por exemplo, mãe, que deixa o filho em casa, com a vizinha ou na creche, e que está trabalhando em 2 hospitais, e que está exausto, e que vai adoecer, e que não vai ter tempo para estar com essa família. É também falar de um cuidado precarizado. Porque é impossível, humanamente impossível, que uma pessoa que trabalhe 12 horas em 2 ou mais hospitais tenha condição mental e física de estar atenta o tempo inteiro. E aí acontece algum erro, algum esquecimento, alguma confusão, e essa profissional e esse hospital ainda vão ser responsabilizados por isso.
E é a saúde de todo mundo, portanto, que está em jogo, né? Isso que eu acho, assim, muito impressionante, porque quando tu precariza a educação, tu impede uma sociedade de conseguir construir bases de convívio social que, né, melhorem esse convívio, porque a educação é isso, né? A educação é essa prática libertadora, como dizia o Freire, que permite que a gente amplie o conhecimento, mas também a nossa forma de viver juntos. Quando a gente precariza a saúde, a gente está precarizando o cuidado de todo mundo também. Então, está prejudicando a vida desses profissionais, mas está prejudicando toda a sociedade, porque o serviço de saúde não vai ser prestado do mesmo modo, não tem como. Não é uma questão de escolha, né? Não é porque essas profissionais não vão se dedicar, elas se dedicam muito, inclusive à custa da própria saúde, física e mental. Mas o corpo tem um limite, né? A cabeça tem um limite, e a gente sabe disso. Quando a gente trabalha por muitas horas, ou quando a gente não consegue dormir uma noite inteira, e essas profissionais muitas vezes têm essa jornada de 12 horas que alterna dia e noite, né? E daí tem que dormir durante o dia para poder trabalhar durante a noite, e o sono do dia não é igual ao da noite para o organismo humano. Então, chega um momento em que esse corpo se exaure, em que ele não consegue mais ter a atenção necessária para fazer aquele trabalho, e vai dar conta do trabalho de algum jeito, mas não vai ser do mesmo jeito do que ele daria se tivesse condição de trabalho que não fosse precarizada, que é a jornada de 6 horas, que é um salário tão bom que não precisasse trabalhar em mais de um hospital. O que eu quero dizer com isso é que isso é algo que interessa a toda a sociedade, não só as pessoas que estão no setor da saúde. Com certeza. E para essas pessoas nem se fala em escala 6:1, nem 5:2, nem 4:3. Então, essas pessoas nesse tal desse regime que eu considero inconstitucional por uma questão literal, né? A Constituição diz o máximo é 8 horas. Esse regime é regime de 12 horas. 12 não é 8, né? Então, se o máximo é 8, 12 não pode. Me parece muito simples. Mas não, a Justiça do Trabalho, por exemplo, aceita, essa jornada começa a aparecer nas convenções coletivas dos próprios sindicatos, né? Então, os sindicatos têm uma responsabilidade, inclusive os sindicatos do setor de saúde, têm uma responsabilidade nessa história, que já lá na década de 90 começa a aparecer nas normas coletivas essa previsão de jornada de 12 horas. Essa jornada é uma jornada absolutamente imoral. Ela, sabe assim, é uma coisa, não tem sociedade que pense em si mesma a partir de uma perspectiva de preservação da vida em todos os sentidos, que possa normalizar um regime de trabalho de 12 horas. Porque se a gente pensar numa cidade tipo Porto Alegre ou outras cidades que tem trânsito, por exemplo, 12 horas dentro de um hospital significa pelo menos 20 horas implicada no trabalho, porque inclui a hora de deslocamento para casa e tudo que tem que fazer em casa para poder estar no outro dia. Né? Então, a limpeza da casa, o cuidado dos filhos, a própria higiene, a alimentação, pronto. O que sobra para a vida? Né? Como é que é possível que essa pessoa tenha condições para existir fora do trabalho? E aí, essas pessoas não vão ser abrangidas, muito provavelmente, pela alteração que está sendo proposta de redução do tempo de trabalho, porque elas estão num regime diferenciado. E a própria PEC traz essa discussão, né, de que quem está num regime diferenciado supostamente não entraria na redução de tempo de trabalho que está sendo proposta, o que é muito grave. Essa jornada de 12 horas é feita na saúde, é feita na vigilância, ou seja, pessoas que andam armadas, que trabalham muitas vezes em mais de um lugar, com arma de fogo na cintura, protegendo o patrimônio dos outros e exaustas, né? Então, em profissões que são estratégicas e importantes para o próprio convívio social. E aí depois a gente lida com o número de violência, né? Houve notícia de, o vigilante que matou a pessoa e, né, em vez de simplesmente alertar, ou na saída da festa pegou aquele jovenzinho que estava lá incomodando, e aí já teve uma reação super violenta. As pessoas estão exaustas de trabalhar. E isso é responsabilidade de quem acha que está tudo certo fazer 12 horas de trabalho, porque finge que existe uma pausa de 36 depois, quando a realidade é que essas pessoas, muitas vezes, não folgam essas 36 horas. Porque, como tu disse, não é porque... Claro. Bom, pela tua experiência, professora, qual a melhor forma da gente proteger as relações laborais, a gente se proteger, né, das relações laborais precárias? Como que a gente pode, quais são as ferramentas que a gente tem para lutar pela manutenção de direitos ou até mesmo para conseguirmos novos direitos? Então, eu acho que é uma luta coletiva, necessariamente, né, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver. Então, assim, no campo individual,
até, acho meio perverso a gente exigir que o trabalhador ou a trabalhadora, não, eu não faço trabalho que seja precarizado, porque às vezes não tem escolha, muitas vezes, né, Simone, muitas vezes. E a gente vê isso exatamente pelo que tu disseste antes, mesmo quem tem condições decentes, eu não digo nem privilegiadas, aquilo que todo mundo devia ter, que é a possibilidade de escolher o que faz, né? E a maioria das pessoas não tem. E que é a possibilidade de ter um emprego formal, mesmo essas pessoas não escolhem a quantidade de horas que dedicam para esse trabalho, a intensidade desse trabalho, as metas que vai ter que cumprir nesse trabalho. Então, veja, não tem ninguém numa situação adequada para poder dizer, não, eu escolho não ser precarizada. A magistratura trabalhista, a magistratura em geral, está precarizada por uma lógica empresarial de metas, por exemplo. O Poder Judiciário, desde a criação do CNJ, encampou uma ideia de que o juiz cumpre meta e essa meta é por quantidade. Então, vê, né, é uma profissão super diferenciada, é um órgão de poder de Estado. Então, não tem como escapar disso. A única forma de lutar contra isso é coletiva. E aí, coletiva e individual, né? Porque é coletiva no sentido de ter um engajamento coletivo, mas depende das escolhas que a gente faz, por exemplo, quando a gente vota, né? Quem que a gente elege, porque são essas pessoas que vão fazer, aprovar uma lei que reduz tempo de trabalho, ou votar por uma lei que aprova trabalho infantil, né? Ou que aumenta o tempo de jornada, como tem propostas no nosso parlamento. Então, depende de ter um compromisso político e saber, né, em quem a gente está votando, mas depende, sobretudo, do engajamento coletivo. Assim, primeiro de uma consciência, né, entender que se a gente vive juntos, tem que ter motivo, né, se a gente cumprir regras do Estado, tem que ter motivo para isso. Nós somos os seres racionais, nós criamos isso, né, Estado não é um ente da natureza, Estado é uma invenção política humana. Nós criamos essa ideia de lei, né, de ordem pública, do que é público e que é privado. Bom, se nós criamos isso, é para que a gente consiga viver melhor do que viveria se não tivesse essas regras. Isso não está acontecendo. As pessoas estão vivendo cada vez pior. Então, se as pessoas estão vivendo cada vez pior, está mais que na hora da gente começar a falar sobre isso, né, a estudar sobre isso, a conversar sobre isso e a coletivamente brigar contra isso. E aí eu acho que a pauta do 6x1 é interessante porque ela mobilizou bastante gente, né? As pessoas foram para a rua, tem uma galera muito jovem, super implicada, né, no movimento Vida Além do Trabalho, e eu acho que é por aí, é só por aí que a gente vai conseguir mesmo. E compreendendo que falar de direito trabalhista é falar de condição de existência, é falar de futuro real, né? Porque, assim, se a gente está aqui lidando com uma crise climática, hoje de manhã eu estava vendo um podcast dizendo sobre o El Niño, né, assim, até com uma fala bem assustadora. E aí fiquei pensando nisso, né, como é que a gente pensa sobre isso se a gente tá dando conta do dia a dia, né? A gente precisa ter condição material de existência. Então, entender que brigar por direito do trabalho é brigar por futuro, é brigar por sociedade decente, é brigar por redução da violência contra as mulheres, é brigar por menos acidentes de trânsito, é brigar por ecologia. Tudo isso passa por ter proteção social quando a gente vem de trabalho. E tu acha que uma das formas de luta coletiva ainda passa pelo sindicato? Acho, sem dúvida, acho que tem um papel importantíssimo para os sindicatos. Tem problemas, acho que é preciso, né, não é assim pensar de uma forma romântica que o sindicato é o salvador da classe trabalhadora, porque, como eu dei o exemplo antes, né, o sindicato começa a colocar a cláusula de 12 por 36, então tem problemas, tem problemas inclusive porque a própria ideia de sindicato com esse nome, por exemplo, nasce no Brasil por uma tentativa de apropriação da força coletiva da classe trabalhadora por parte do Estado lá no início do século XX, mas ainda é um representante importantíssimo da classe trabalhadora. E o que talvez seja necessário é ressignificar e se reapropriar dessa força coletiva, né? Se a gente vai chamar de sindicato, de movimento, de associação, de coletivo, isso importa menos do que a compreensão de que quando eu digo sindicato, eu estou dizendo todo mundo junto, brigando para que melhore uma condição de existência de todas as pessoas que são daquela classe trabalhadora, mas também que convivem com aquelas pessoas, né? Como a gente deu o exemplo da saúde aqui. Se o sindicato dos trabalhadores no âmbito da saúde está brigando por eles, está brigando por nós também. Para que quando a gente precise de um hospital, de um atendimento médico, a gente tenha lá profissionais descansados, bem alimentados, bem remunerados, com capacidade e condição de nos atender da melhor forma possível. E eu acho que os sindicatos eles acabam ficando mais vulneráveis a lobbies e, enfim,
né? Há várias coisas quando há menos participação. Ah, sem dúvida. A participação é importantíssima, porque daí dá legitimidade. E aí o estudo, olha a importância, né? Porque quando a gente estuda lá os primeiros movimentos coletivos, os primeiros sindicatos, não tinha garantia nenhuma, não tinha lei de greve dizendo que tem direito, se fizer tal coisa, não tinha, era ruptura da ordem. Mas foi assim que a classe trabalhadora conquistou direitos trabalhistas, que direito trabalhista não é algo que o Estado um belo dia disse, não, eu acho que as pessoas devem ter férias. Não, não foi assim, foi com luta. Então, quando a coletividade de trabalhadoras e trabalhadores se apropria disso, entende isso, a luta coletiva é o que pode fazer com que as coisas se alterem. Então, eu acredito muito, muito, muito mesmo no caminho coletivo de mudança. Sim, eu também acho. Talvez seja o único. Bom, chegou a hora do nosso quadro É Verdade Esse Bilhete Pode Quem, que é a checagem de assuntos que estão na boca da galera. Então, eu botei aqui, entre aspas, na verdade foi um parágrafo que eu criei baseado no que eu escuto falar, tá? Então, o governo e o Congresso não deveriam, isso aí seria, em tese, a opinião de algumas pessoas, tá? O governo e o Congresso não deveriam se ocupar em estabelecer jornadas de trabalho ou piso salarial, por exemplo. Isso deveria ser algo pactuado e negociado entre o empregado e o empregador. Esse controle excessivo do governo só atrapalha as relações trabalhistas e o desenvolvimento do nosso país. Então, é verdade esse bilhete? Claro que não, né? Porque a gente sabe que numa sociedade capitalista poucos detêm meios de produção e, portanto, capital, e a maioria precisa trabalhar para sobreviver. Então não existe negociação. Isso é uma coisa que me chega assim, me dá uma coisa por dentro, Simone, porque assim, quando a própria expressão é negociação coletiva, não tem negociação. Um tem a faca e o queijo e o outro só tem o corpo. Essa é a realidade. Então, não existe uma verdadeira negociação entre patrões e empregados. O que existe são forças que vão condicionando. E aí é que tá, quando a gente estuda a história das relações de trabalho no Brasil ou nos outros países capitalistas, o que a gente vê que essas forças vão condicionando o modo como o Estado regula ou não as relações de trabalho a partir da tensão da classe trabalhadora. Quanto mais a classe trabalhadora tensiona, quanto mais ela exige que a decência, né, nas suas condições de vida seja respeitada pelo Estado, seja regulada pelo Estado, mais proteção social se consegue. Então, não se trata de negociação, né, se trata de... E o momento atual mostra isso muito bem. Só está no parlamento a discussão da redução da tal escala 6x1 porque o povo se mobilizou em razão dessa pauta. Não fosse essa pauta uma pauta que mobiliza efetivamente as pessoas, ela não estaria em discussão no nosso Congresso hoje, porque a gente sabe, né, que a gente está num Congresso que hoje mesmo tomou uma decisão... É inimigo do povo. Exato, tomou uma decisão bastante complicada em relação a crianças que engravidam em razão de estupro. Gente, é uma coisa, assim, impressionante, sabe? Parece que a gente voltou 3 séculos. Então, se essa pauta está lá, é porque houve tensionamento. E assim... sempre a gente tem que estar muito atentos, né? E a precarização não ajuda efetivamente nisso, porque logo na sequência da aprovação na Câmara da 6x1 já houve aí todo um lobby para 7x0. Então, pensa... Já largaram lá no Congresso essa proposta também, pelo amor de Deus. Mas aqui tem, né, Simone, faz muito tempo. Tem proposta para aumentar a carga semanal. Essa é a questão que tem que ser entendida. Nessa tensão entre capital e trabalho, isso o Marx já dizia, né, lá atrás, existe sempre uma tentativa de extrair o máximo. E só quem barra isso é a tensão que a classe trabalhadora impõe nessa lógica. Né? Quando as pessoas se mobilizam e dizem, não, daqui não dá para passar, eu quero mais do que isso aqui não é suficiente. E acho que esse movimento da Vida Além do Trabalho mostra isso muito bem, porque as pessoas estão sentindo. Olha o termo que se cunhou, né? Vida além do trabalho. Poxa, vida, né? É isso, a gente está falando de possibilidade de viver, porque o trabalho está exaurindo o tempo e a capacidade física e mental das pessoas. E ainda assim tem gente propondo mais tempo de trabalho. E aí eles estão dizendo agora que a IA vai diminuir o nosso tempo de trabalho, né? E só que não parece que está indo para esse lado, né? A gente, quando tu começa a olhar assim a página 2... Então, é isso que a gente tem que, né, questionar e começar a discutir com essa gurizada, que poxa, tecnologia não é para reduzir tempo de trabalho? Estão prometendo isso desde lá da primeira Revolução Industrial, né? E a jornada só aumenta.
A jornada de 8 horas é de 1919, a regulação no âmbito internacional. 1919, da Convenção 1 da Organização Internacional do Trabalho. E hoje a gente tem várias categorias trabalhando 12 horas. O que está acontecendo? Cadê a inteligência artificial, a tecnologia, a mecanização, né? Então, isso mostra duas coisas. Primeiro, que é uma escolha política, fazer da tecnologia um modo de viver com menos trabalho ou só usar a tecnologia para extrair ainda mais trabalho das pessoas. E dois, que não há como prescindir do trabalho humano, né? Que é uma outra falácia que por algum tempo foi senso comum. Com a tecnologia ninguém mais vai ter trabalho, as máquinas vão substituir. Não, a prova está aí, né? Não querem nem reduzir jornada. Por que será? Porque as pessoas importam, porque não tem como produzir, não tem como fazer circular riqueza, não tem como ter sociedade capitalista sem ter exploração de trabalho humano. Sim, mas a ameaça ela é importante para manter a gente... E isso é o medo, né? É o medo. Bom, temos, acho que assunto para várias entrevistas, então eu vou me guardar aqui, porque eu te chamo outra hora, a gente pode até fazer uma roda, talvez com mais de uma pessoa, né? Mais de um profissional aqui também dando... Pode ser até um debate, às vezes a gente faz... É legal também. Muito legal. E eu te agradeço mais uma vez muito, né? Agradeço muito a tua participação, eu adorei te conhecer, acho que tu é uma pessoa brilhante. Pouco que te conheço já estou aqui cheia de admiração e queria agradecer muito a tua participação, a tua fala e queria te pedir uma dica cultural que tu considere relevante, pode ser qualquer uma, pode ser livro, filme, uma saída no parque XYZ, o que tu quiser. Então, uma só é difícil, né, mas... Quantas quiser? Eu acho que tem livros que são interessantes, e filmes. Um filme que eu lembro agora é aquele Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que é bem interessante, porque trata da precarização do trabalho, já que o tema nosso é esse, né? Enfim, eu posso indicar o meu próprio livro, Outros Mundos Possíveis, porque não é do direito propriamente, é um livro que é resultado de uma pesquisa bem mais no campo da filosofia e que é bem para todo mundo, assim, não é uma leitura acadêmica necessariamente. Tem uma série que eu gosto bastante, que chama Maid, que é sobre a situação de uma empregada doméstica, mas também atravessa ali a questão da violência dentro de casa, né, do cuidado com o filho e da situação precarizada de trabalho. Então, acho que dentro do nosso tema, essas seriam as principais dicas, assim. Adorei, vou ler teu livro, com certeza, vou comprar e vou ler. Muito obrigada, Valdete, te agradeço mais uma vez mesmo. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podcast nas redes sociais e se inscrever no Podcast-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Também estamos no YouTube. Nosso canal por lá é o Podcast UFSPA. Lembrando que o Podcast é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, nós falamos sobre direito trabalhista, ciências sociais, ciência política, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. Valeu, obrigada por nos ouvirem, até mais!